a punição de Deus, que de tempo em tempo punia o homem pela sua rebelião, pelo seu pecado. Isso acontece no dilúvio, isso acontece depois a cada período, né? Quando tem aqueles extermínios, que às vezes é um pouco difícil para as pessoas que não estão familiarizadas com o texto bíblico entender por que Deus ordenou morte, sendo que é um Deus de amor. É porque era o período que Deus tinha dado para que a raça humana voltasse a reconhecer o seu próximo, era extinguido. E Deus fazia justiça no Velho Testamento com o povo que ele chamou para tentar deste povo tirar um outro povo perfeito. Como o homem foi falho até o final, nós vamos chegar lá em Malaquias e vai acabar o povo de Deus. Eles não vão ouvir a voz do Senhor. Eles vão cair no mesmo pecado, dia após dia, no orgulho, na inveja, na avareza, na ganância, e vão se autodestruir. Quando essa esperança de Deus termina, com o povo que ele tentou separar para glorificá-lo, ele gasta como último cartucho o seu filho. Agora eu mando meu filho, que é perfeito, para reconstruir o povo. Jesus vem na dificuldade, porque o povo está pervertido, e começa a pregar aquele evangelho do reino, que quase ninguém prega, porque não é interessante. É um evangelho de sofrimento, de doação. Não tem bem nenhum material para ninguém. Nesse sentido, fica todo mundo chupando o dedo, né? Então ninguém ensina. Então Jesus tenta construir a igreja ali. A igreja começa nos moldes de Cristo. Após 250 anos, 300 anos, ela faz um acordo com o Estado e vira um chapéu velho de novo. Vira um antro de prostituição, de roubo, de injustiça, de matança. Vem até 1500, quando Martinho Lutero se revolta e tenta reformar. Começa de novo com uma boa intenção. A igreja continua de novo. Ela se desgarra de algumas coisas muito pecaminosas e tenta preservar o estilo de culto trazido até ali. E no começo, como eu digo, sempre havia boa intenção. De repente nós olhamos para trás, como fez o profeta Jeremias, e vimos que estamos do mesmo jeito. Um querendo matar o outro, um querendo ser mais do que o outro, um querendo enriquecer mais do que o outro, um explorando o outro, um falando mal do outro, um tolerando. Perdão não existe. É até assustador quando vem alguém de fora na igreja evangélica, porque quando você aceita Jesus, o que você pensa? Nossa, eu estou no céu, esse povo é santo. Você olha assim, é só um exemplo, viu, irmãos? Você olha para as carinhas assim, tem até um anjinho japonês ali no meio, é uma benção. E aí você fica ali lutando pela fé, né? Aí você vai amadurecendo, epa, aquele anjo ali não é totalmente anjo. É só, aí você descobre que é uma anjarada, mas não sei se de auréola ou de anteninha, como dizia minha avó. O diabo não tem chifre, tem antena. Então fica difícil, mas Jesus passou por isso. É por isso que enquanto nos prendermos a esse tipo de ensinamento religioso, que quer juntar e diferenciar, nós não vamos conseguir cumprir o Evangelho, não, porque o Evangelho não era assim. Jesus veio e bagunçou tudo. Os judeus tinham um templo, tinham um sacerdote, tinham um sumo sacerdote, era 3 orações na semana, era dízimo, era jejum, era o dízimo do cominho, da hortelã, e fazia sinal, e não se misturava com os pobres, corria das prostitutas. Os gays, acho que naquela época eles até matavam, né? Não sei o que faziam, porque era abominação terrível diante daqueles homens justos, com o cofre cheio de dinheiro, aprontando e longe de Deus. Aí Jesus chega, senta-se com a prostituta, com o prostituto, chama o ladrão, chama o safado, chama o paralítico, vai lá, cura aquele cego fedorento da beira da estrada e diz: traz todo mundo para cá. O leproso que eles punham fora da cidade: não, junta tudo aqui. Eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos, porque são não precisa de médico. Aí virou e falou: pô, esse camarada vai estragar a nossa festa. Aí mataram o Filho de Deus. Foi. Se ele viesse hoje, você pensa que não matariam? Do mesmo jeito. O Henrique Cristo morreu, viu, sexta-feira.
Acharam o corpo dele lá na Bolívia ou Cuba. Estão achando que foi queima de arquivo, não sei o que tem, mas prenderam. A polícia prendeu, não está ainda resolvido. Os fiéis estão desesperados porque diz que ele tinha catalepsia. Ele ficava 24 horas morto. Então eles estão achando que eles engavetaram, né, Meli, o Henrique Cristo vivo. Mas está fora de combate o Henrique Cristo. Mas se Jesus viesse hoje, eles matariam novamente. Imagine Jesus chegando nessas igrejas monumentais, dizendo: está tudo errado, rapaz, está fazendo o quê? Vendendo o dom de Deus, cobrando para fazer uma cura, pedindo dinheiro em meu nome. Quem é que te mandou fazer isso? Eu não disse que era para receber o de graça, que era para dar de graça. Eu não disse que não era para juntar tesouro na terra. Eu não disse que não era para vocês ter chefes e líderes, que vocês são todos irmãos. Eu não disse para você converter um e mandar converter outro. Eles iam matar Jesus de novo. Jesus não serviria para eles. Para eles serve Judas, porque Judas era político, tinha uma visão administrativa de lucro a curto prazo, era influente com os religiosos. Esse servia. Jesus não, porque ele tinha uma igreja com 5.000 pessoas, uma semana antes, porque ele multiplicou pão e peixe. Quando ele prega a verdade, sumiu todo mundo da igreja, ficou só 12. Ele ainda tocou os 12, falou: quem quiser ir à porta da rua, como é que fala? Porta da rua é serventia da casa. Jesus para essas igrejas não serviria, eles iriam com certeza crucificá-lo de novo. Então o evangelho, ele é puro, santo. Com o evangelho, irmãos, não há encrenca. A obra é de Deus. O problema é que os administradores são homens e eles saíram do foco. Eles saíram do foco. Eles começaram a ver que o evangelho dá dinheiro. Ficaram ricos. A cada 2 dias em São Paulo abre-se uma igreja evangélica nova. Tem a igreja do Cuspe de Jesus, a igreja Jesus está voltando, o Barranco dos Profetas. Aqui tinha o Rancho dos Profetas. Agora tem lá da terra do Israel, alguma coisa no diabo galopando para, como é que fala? Querência. Galopando para a querência celestial. Então eles vão inventando. Essa é do gaúcho. Mas tem um livro até do YouTube, né, que tem, acho que ele é como é que se fala, ele dá essas palestras aí pelo mundo afora, e ele estava falando sobre isso, questão de religião, porque é muito fácil hoje você chegar numa sociedade que está ali passando fome, que está muito doente, você chegar numa casa, muitas vezes, embora algumas pessoas da família não acreditem, digamos, em Deus, mas você pregar e a pessoa veio falar: não, me leva naquela igreja que estão curando, eu quero ser curado, você vai lá, você paga, você faz. Então as pessoas algumas pessoas estão abrindo os olhos em relação a isso, mas é a minoria, que é quem busca por estudo. E é muito engraçado que quando você chega em determinados lugares, eu digo por mim mesma, né, que trabalho sempre viajando, então as pessoas às vezes olham e falam assim: ah, mas você é evangélica, você vai à igreja? Eu falo: sou cristã, porque eu acredito em Jesus Cristo e eu acredito na Bíblia. Mas eu não carrego uma placa de igreja. As pessoas ficam horrorizadas com isso, porque o fato de muitas vezes você não seguir o que um pastor fala, ou o que uma igreja prega que aquilo é correto, muitas vezes elas olham como se você não acreditasse em nada, como se fosse famoso católico não praticante, né? Nós vimos na semana passada que os judeus no começo, os discípulos no começo, eles eram assim. Porque eles chegavam a um religioso e diziam: onde que é a igreja de vocês? Nós não temos igreja. Eles não tinham igreja. Onde é que vocês fazem sacrifício? No que altar? Nós não fazemos sacrifício. Quem que é o sacerdote de vocês? O sacerdote é Jesus Cristo. Mas cadê? Morreu e foi para o céu. Onde é que nós não temos nada disso? Nós não somos religiosos. Nós somos cristãos. Por isso eles foram chamados de ateus. O Império Romano disse: esse povo é ateu. Eles oram para ninguém, falam com ninguém, choram por ninguém, não tem nenhuma imagenzinha aí, tem ninguém. Então é a questão, né? Quem conseguir abrir o olho vai conseguir a bênção de Deus, que é prometida para aqueles que forem fiéis até o final. Deixa eu ver um exemplo da linguagem simbólica de Joel 2:31. Leia. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Seria uma. Isso aconteceu com a destruição de Jerusalém, e há pessoas que dizem que isso aconteceu no nosso tempo. Acho que 44
1844, 1850, tem alguns teólogos afirmaram, olha o absurdo que eles afirmaram, que caiu uma estrela na Terra. Quando se fala isso para alguém que tem noção não é astrologia, não, de história, de qualquer, de ciência, eu não estou falando nada assim, digamos, superior de formação, mas uma pessoa que estudou bem história, ciências, né? O antigo estudos sociais que viu o professor falar, o tamanho que uma igreja, que uma estrela maior do que a Terra, como é que caiu uma estrela na Terra, gente? Só se foi uma estrela do mar que jogaram para cima aí. Porque imagine, mas eles afirmam, eram teólogos que afirmavam isso. O Sol nem é tão grande assim, né? Então veja só, a questão é conhecimento mesmo, né? Na Europa, a dificuldade que os missionários acham, que eles dizem, volta, meu Deus do céu, porque a Europa é o coração duro, porque o diabo tomou conta, o diabo está entronizado, porque não irmãos, eles simplesmente têm conhecimento. Você vai falar bobagem, tem um ditado que diz que quem diz o que quer, ouve o que não quer. Você vai falar bobagem no europeu? Não vai, porque vai dizer, escuta, mas não é isso que está escrito aqui. Quando nós fomos presos na Itália, o pastor que fez toda essa façanha, ele falou, mostra aí para ele, que a Bíblia manda orar de madrugada. Como ele falava alto, o cidadão que eu não queria entrar, porque eu, na verdade, eu que traduzia, então acabava a besteira saindo da minha boca. Então quem apanhou mais fui eu, porque eles me batiam. Eles não concordavam com o que eu dizia, eles me batiam. Aí ele falou, mostra aí que em Provérbios manda orar de madrugada. Eu falei, mas irmão, nossa, não, mostra aí. Daí ficou. Daí ele falou assim, mas na nossa não diz isso. Aqui na Itália, quem faz missa de noite é só satanista. Os cristãos vão até as 9h30, 10 horas no máximo. As missas de madrugada dos satanistas, que sacrificam crianças. E na verdade, no texto original diz, eu amo os que me amam, e os que me buscam diligentemente me acharão. Não diz de madrugada. Diligentemente é sempre, com perseverança, em todo momento, a qualquer instante, mas não especifica. Então é aquela questão, não adianta você querer falar, mas é questão do conhecimento. Esperamos que isso vá para frente, né?